Bom dia a todos, que a paz e o amor do Cristo permaneçam em nossos corações, vibrando, porque falar de Kardec tem que ser vibrante mesmo. Tem que ser, eu ainda estou sobre o efeito do encontro de Jesus, que foi domingo, onde nós tivemos a grande felicidade de estar em contato com 1.600 e poucas pessoas, gente. Domingo. Amanhã teremos umas 3 casas fazendo esse encontro. No dia 14 teremos mais 5 casas e eu fiquei feliz em saber que vocês também estão trazendo. Não perca. Não perca, vocês não sabem o que é entender, compreender essas bem-aventuranças que Jesus veio nos trazer. E é graças a essa bem-aventurança e agradecido a esse Espírito, Allan Kardec, que tão bem desenvolveu para nós, porque a gente pega o Evangelho, né, e vai vendo, existem as citações evangélicas, existem as instruções dos Espíritos, mas já viram o pensamento de Kardec? Como é? E se existe a obra toda é assim, é de uma felicidade, mas vocês já pensaram, eu estava até ontem dando uma aula sobre obras póstumas, e aí a gente falando, antigamente as mocinhas tinham um diário, né? O diário de Kardec é a obra póstuma. Foi o diário dele, que não poderia deixar de ser editado. É tanto que quando a sua companheira, depois do seu desencargo, já estou adiantando, né? Quando depois do seu desencargo, quando ela vai mexendo lá nas coisas, fazer o que ela ia dar, o que não ia, o que ia jogar fora, que ela encontra essa preciosidade, ela e o senhor Didier, ela fica encantada. E ela, não, temos que adiantar. E aí, graças a Deus, a gente tem esse livro para estudar. Mais um livro para nos engrandecer no conhecimento. Porque Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quer ser feliz, meu filho? Estuda, trabalha, faz o bem. E aí, é uma responsabilidade quando a Ana me convidou, né? Porque parece que sempre a gente está na primeira vez falando, gente, a gente tem frio na barriga, a gente treme. É o grau da responsabilidade. Você fazer uma divulgação de algo, principalmente quando esse se trata de um ensinamento universal. Não é um ensinamento para um grupo. É universal. Aonde esse espírito, com esse sentimento de amor, porque é isso, Kardec tinha um sentimento de amor, a sua preocupação com os necessitados. Ele não se preocupava com aqueles que tinham poder, mas quando eu olhar para aquele que está abaixo de mim, não para escravizá-lo, mas para elevá-lo, superiores e inferiores. Olha lá. E aí, vamos falar um pouco desse irmão, né? O seu perfil, né? O professor Rivail foi quando a sua luminosa passagem pela terra, sensível, indulgente, expansivo, de trato amorável, sempre com um sorriso nos lábios. Isso a gente vai estudando e vai, né? O lado poético da gente, os nossos momentos vão desenvolvendo com a gente assim, né? Nem poderia ser diferente. Ele foi escolhido pelo mestre do amor. Quem é esse mestre do amor? Jesus. Ele foi escolhido para que trouxesse essa divulgação, codificasse a doutrina para todos nós. E a gente vai pegando os livros, né? Aí às vezes a gente até diz, mas como é que Kardec não entendeu ainda? A gente fala, até os espíritos, né? Eu já falei isso para você. Era ele que não entendia ou ele estava preocupado com aqueles que viriam depois? A preocupação dele era nisso. Não, eu perguntei. Não é assim, a professora em sala de aula, o aluno pergunta, ele dá lá. Ele tem, ele sabe, ele conhece. Então, ele dá, mas o aluno ainda não desenvolveu essa condição e aí ele tem que mastigar. Foi o que Kardec fez, para que a gente pudesse entender e também usufruir para o nosso crescimento.
E aí, para o cumprimento de sua magna, auspiciosa promessa do Consolador. Jesus disse: eis que eu me vou, mas rogarei ao meu Pai, e este enviará um outro Consolador. E que, olha só, gente, isso me toca muito. E ficará eternamente. Não tem novidade nenhuma que possa nos tirar deste foco. É isso. Vamos mergulhar em Kardec. É tanto que tem um livro de Valder Fininho que fala humanizar, espiritualizar e kardecizar. É um triângulo. Olha lá. E ele dá. Então aí a gente procura. E o momento, os espíritos dizem que é de kardecizar mesmo. O que é kardecizar? Entender o que ele trabalhou, né? O que ele fez, as noites que ele deixou de dormir. Aí a gente pensa nas dificuldades desse espírito, né? Por isso, na hora que ela ligou, o livro que me veio à mente foi esse. Há um século. Que a história dele, o que acontece é que ele, tudo bem, mas Kardec fez, tudo bem, ele se preparou. Em quantas encarnações ele vem se preparando, como Druida, né? Como John Russe, outros mais, mas são essas encarnações que marcaram para que um dia ele viesse como impulso. E depois ele vem com seu pseudônimo de Allan Kardec, até para poder, olha só, a moral desse espírito, para não aproveitar os benefícios que ele era bem conhecido na área da educação, né? E então, tudo que ele fizesse, ele sabia que ia vender. Mas ele não queria isso. Ele queria que o interesse fosse para a melhora do ser. E aí, quando o seu mentor dele lá, o seu protetor fala que em tempos atrás eles viveram e que ele era um sacerdote druida e que seu nome era Allan Kardec, então ninguém conhecia Allan Kardec. Então esse eu quero. O que é isso? Muitas vezes a gente chega para o outro, para se beneficiar, a gente bota logo um óculos, né? A gente diz, eu sou amigo de tal, eu sou ciclano de tal. Não! Vamos aprender a trabalhar a nossa humildade, que ela está dentro de nós. Nós não podemos mais ser arrogantes. Nós estamos aqui porque somos todos iguais. Todos nós estamos no mesmo barco. O que adianta a gente estar com o nariz assim, o assado, se a dor chega para todos? E na hora da dor, todos queremos ser consolados. E aí, como ninguém, aí na área intelectual não deixou a desejar para ninguém. Poliglota, falando 4 línguas fluentemente. E ainda arranhava outras, né? Conhecimento do magnetismo maravilhoso. Sua preocupação em saber que os poderosos poderiam estudar, poderia desenvolver a intelectualidade dos seus filhos, e os pobres, esses não podiam. E ele olhava, observava, e a preocupação dele era de que aquelas mãezinhas pudessem ajudar os seus filhos. Ele faz um trabalho maravilhoso na área da gramática, da matemática, e as mães que eram semi-analfabetas pudessem ajudar seus filhos em casa. Lindo, né? E ainda mais, ele com sua companheira, Emilie Godet, dá aula de graça para quem não podia pagar. Gente, é um desprendimento, é um sentimento de amor muito profundo. Como ninguém, estou pulando porque é muita coisa, gente. Como ninguém vem, mergulha na carne sozinho, é colocado para nos ajudar. Os anjos guardiães, protetores, benfeitores, no mundo espiritual, mas também encarnado conosco, vem outros também. Aí a gente vai encontrar outros missionários ao lado de Kardec, trabalhando com ele, né? Ele era a ponta. A gente vai encontrar o nosso querido Leon Denis, que desenvolve toda a parte da filosofia. Alguém já leu os livros dele? Viu como é delícia? Você pega o grande enigma, você vai, viaja, você encontra Deus. Deus não é a montanha, não é o mar,
Não, mas você encontra, você consegue se conectar com Deus através de Leon Denis. Você pega no invisível, meu livro de cabeceira de Leon Denis é Demônios da Morte. Esse livro, para mim, me responde tudo o que eu quero. E aí, lá ele com a sua filosofia, ele encontra Gabriel Delaney também, aonde vem desmembrar toda a parte científica, que é o mentor espiritual da Gênesis, tanto dos livros, do estudo, quanto do encontro. E ele traz, e ele tem um contato com essa criança aos 5 anos de idade, desde pequeno. Sua mãe era uma das grandes médias que ajudou na codificação. O seu pai, uma pessoa maravilhosa, o pai do Gabriel, né, ajudando ele também, que ele tinha essa parte de advocacia, essa coisa, ajudando a ele. E ele vem trazer todo esse mundo científico para nós, através da doutrina espírita. E quem também vai ajudar muito a ele? Camille Flammarion. Jesus nos disse: há muitas moradas na casa do meu pai, e Camille vai descortinar esses mundos, esses planetas, e nos trazendo. Ele, enquanto encarnado, e Galileu no mundo espiritual, já trazendo para Camille todas essas informações. Como a gente vê, ninguém está só. Então, aí o que eu quero deixar aqui? Muitas vezes, eu estava até conversando com a companheira ali, né? Que muitas vezes a gente se sente uma situação até de desistência. Pelas dificuldades, pelos obstáculos. A outra companheira estava resolvendo o filho que estava na escola, que terminou. Porque isso vem para ver como é que nós estamos. A decisão é nossa, mas existe solução. É a gente não se entregar no primeiro momento. Busca os caminhos. Senhor, eu estou aqui. A coisa está difícil. Está complicado. Mas o que eu posso fazer? Vai ter hora que você tem que ficar quieta mesmo. Que você tem que se aquietar e deixar o curso seguir. Mas tem hora que não. Mesmo, como diz Paulo, com os pés sangrando, os joelhos desconjuntados, vai pegar a bengala e vai. Porque é o teu momento. E aí, não poderia deixar de falar dessa grande companheira, Amélie Bonnet. Que companheira, né? Aí estava conversando com uma amiga que ela me dá aula de informática, e a gente troca, né? Ela me passa a informática, eu passo a doutrina para ela. E aí se torna gostoso o estudo das duas, né? E aí a gente comentando, olha só, uma mulher, que ela era mulher também de condições, professora formada em belas artes, né? Tendo uma vida social, e ela renuncia tudo para caminhar com o estudo, abrindo a porta da sua própria casa para as reuniões. Quando começa a se formar aqueles grupos para estudo, não era de curiosos não, para estudos, e ela cede a sua casa até eles conseguirem alugar lá uma sala e começar, fundou, né, a associação, Sociedade Espírita em Paris. Mas esse espírito caminha e vai. E aí, quando ele começa a ter essas ideias, né, que começa o seu companheiro lá que estudava com ele, magnetismo, falando dessas mesas girantes, em 1855, ele não deu importância. Porque homem sério, pessoas sérias, eles vão não pela curiosidade, mas pelo objetivo das coisas. É bom? O que vai trazer de benefício para a comunidade, para a população, para o povo? E era o período em que estava se encaminhando para uma segunda guerra. E ele tinha muita preocupação, porque a dor, ao mesmo tempo que Paris, a França, era o mundo da luz, a cidade da luz, também era da destruição. Porque os poderosos, enquanto pudessem, estavam destruindo os que menos tinham. E aí o que vai acontecer? Ele, um belo dia, quando o senhor Fostier chega para ele e diz: olha, a mesa falou. Aí ele, calma, mesa falar? Mesa não tem cérebro,
não tem nervos, não tem um sistema nervoso. Aí começou. Aí ele autou lá. Eu vou marcar um dia e vou lá assistir isso. E ele vai. E ao chegar ele vê o movimento. Pancada para não, sim é 1, não é 2. Aí ele, auto lá, peraí, aí já se interessou. Homem de pesquisa, né? Aí ele já se interessa. E ele começa a fazer todo aquele trabalho. Aí ele diz, olha, eu vou fazer as perguntas. Inteligente que era, né? Tendo o objetivo e não estava só, com certeza. E aí começa a fazer as perguntas. Ele diz, olha, a coisa é mais séria do que vocês estão pensando. Porque até então era diversão nos salões. Para aqueles grafinos que não tinham o que fazer, ocupariam o tempo com bobagem, né? E essa bobagem aí começa, as coisas começam assim, vai se divertindo, porque a hora da chamada real vocês vão estar presentes. E aí, enquanto a diversão é uma coisa, mas na hora que vem a responsabilidade, todo mundo quer sair fora, né? Mas não já dá mais, já é tarde. O compromisso já foi concretizado. E aí começa. Vamos lá aos trabalhos, né? E aí a gente vai ter, em 18/4/1858, o Livro dos Espíritos. Na sua primeira edição, que eram as perguntas de um lado, a resposta do outro, e depois vai tendo as mudanças, tá? E também nós tivemos, sim, esse livro foi apresentado ao público numa livraria, na Galeria de Orleans, na Sala 13, em Palais Royales, Paris. E o pessoal se encantou. Gente, o tempo todo a gente caminhou buscando o quê? E estamos buscando a felicidade. E não é a viagem, é bom viajar, é maravilhoso. Como é bom a gente viajar, conhecer cultura, né? Pessoas, trocar. Mas depois a gente volta para casa, não volta? E aquilo que estava me incomodando continua. Naquele momento, ó, foi barulhos, a visão dos olhos, mas o que estava aqui dentro permanece. Porque não foi resolvido. E aí começou. E aí ele vai desenvolvendo, né? Tem os estudos, tem os outros livros. Mas interessante, eu não sei se vocês têm acesso à Revista Espírita. Gente, é de uma grandiosidade. Porque tudo que não pôde estar dentro ali, porque não cabia, porque que tamanho não seria, que volume não seria esses livros, né? A Revista Espírita são 12 volumes. Aonde Kardec, você vai conhecer mais profundamente essa doutrina. Então, desde 1858 a 1869. E era assim, era fiel, ele fazia periodicamente, era como se fosse um jornal, né? E aí, peraí, vou pulando, porque é muita coisa. Vamos lá, porque eu quero trabalhar aquilo ali. Então, nós vamos encontrar, ver esse espírito desenvolvendo nas grandes dificuldades. Por quê? O seu dinheiro foi acabando. Porque ele investia tudo, ele e sua companheira. As viagens dele, não era ninguém pagando não. Era ele com o que ele tinha, com as que a sua esposa tinha, para poder fazer isso, e pagando até as edições dos livros, de tudo que ele fazia. Então, se não tem um retorno, vai acabar, né? E a gente sabe também que ele tem um tio que coloca como advogado, administrador dos seus bens e tudo. E esse tio tinha um vício, uma dependência no jogo. E perde tudo. Tudo mesmo. Mas mesmo assim, essa parte material não o atingia tanto. O que o atingiu muito mais foi essa parte do sentimento. A gratidão. Alguém gosta de se sentir, né, lesado pelos amigos. E o pior de tudo, quando é alguém que eu não tenho afinidade, até dói um pouco, mas não tem tanta importância. Mas quando é alguém que nos é grato assim ao nosso coração e que nos atinge, a dor é maior. A gente tira isso pelos nossos lares, né? Filhos, marido, esposa, irmão, para a família. Quando eu lá de fora, depois a gente fica com raiva, não, vai dizer que não. Mas depois passa. Mas quando é o de casa, aí a gente vai remoendo, né? Remoendo. Como? Eu estou fazendo o melhor? Não é verdade? A gente fica, porque a gente busca realmente fazer o melhor, mesmo do nosso jeito torto. Mas a gente busca.
E aí, quando ela falou comigo, eu pensei logo nesse livro. Porque ele me tocou essa mensagem, né, que está no livro O Espírito da Verdade. São diversos autores, com Francisco Cândido Xavier e o Valdo Vieira. Sendo que essa comunicação é de Hilário Silva. Aí então, um dia, Kardec na sua casa, lá no seu lar, entristecido por tudo, que ele dava vida por o seu trabalho. É tanto que quando o espírito protetor fala para ele tomar cuidar da saúde, porque ele estava com problema de saúde. E ele aí, em vez dele recuar, né, repousar, viajar para poder... Não, ele acelera o seu trabalho. Porque ele queria deixar a Gênesis pronta, né? Então ele acelera. Agora você imagina, você recebe comunicação do mundo inteiro. Faz a avaliação. Kardec respondia a todas as cartas. E não era num computador não, né? Era a mão. Aquela penazinha que você molha na tinta. Não tinha essa luz que a gente tem. Era uma luzinha fraquinha e ele fazia a luz de lampião. Sim, isso mesmo. E ele tinha todo o carinho de olhar, avaliar um por um. Pensar na condição daquele que enviou, que veio carta de todas as partes, de todos os tipos de pessoas intelectualizadas e não intelectualizadas. Então o espírito chega para ela, dá uma comunicação. Ela tem um conhecimento, né, o seu QI bem desenvolvido, né? Aí vai falar, ela vai captar de um jeito. Porque nisso a gente vai entender que existe a questão intelectual e moral. Porque muito vai pegar, não é só intelecto não, moral também. Aí ela vai fazer o seu trabalho. Ela vai desenvolver, ela está lá passando. Quando o médium é um semi-mecânico, então, que a gente interfere mesmo, e a gente diz, não, isso é meu, isso não é do espírito. E começa. E aí Kardec, ele vai pensar na condição daqueles irmãos que não foi mais mulher. Na verdade, me desculpem, homem, mas a gente vai ver que foi um movimento muito mais, assim, as mulheres se fizeram muito presentes mesmo nos trabalhos. Dava o grau de moral e intelectual de cada um, para poder transpor aquela colocação, aquela citação, as comunicações, para trazer para nós, né? É tanto que aí a gente lembra sempre, quando lá na última reunião da quarta-feira no Leon, e no sábado, quando o que vai se comunicar, trazer a comunicação, após o trabalho, ele diz, eles me fizeram o portador da voz. Ou seja, não é um espírito só. São vários espíritos. Sempre Baltazar e Antônio de Aquino, é incrível que pareça. Eles dois trabalham muito juntos. É tanto que ele fala assim, ó, estou trazendo aqui, mas Antônio de Aquino está ao meu lado me sustentando. Por quê? Nós não desenvolvemos tudo de uma vez. Nós desenvolvemos a asa do conhecimento e do sentimento. Aí o ano passado, eu não sou exemplo para ninguém, tá, gente? Mas é uma experiência que eu passei e que a gente traz, né? Eu estava me sentindo assim, desconfortável, porque estou coordenadora geral da Gênesis, junto com outra companheira. E aí eu estava vendo que eu estava no escanteio. Gente, olha, caridade também tem uma posição, tá? Tudo na vida, senão a gente, não, né? Isso é omissão. E aí eu também com vários trabalhos e tudo, e eu me senti assim, eu digo, gente, eu não estou sendo útil aqui. Então eu tenho que procurar uma coisa que eu seja útil. Estou deixando de fazer outras coisas. Olha só, a gente tem que ter esse olho para poder estar aqui. Eu não estou, porque a decisão tem que ser do grupo. Porque nós estamos à frente, mas a decisão tem que ser do colegiado. Não é de duas cabeças só? Duas cabeças perturbadas? É mesmo, nós somos perturbados. E aí, quando ela passava a mensagem, porque é isso, a gente vai se encontrar, vai fazer. Quando eu chegava, já estava pronto. E nem esperava o grupo se reunir para decidir. Aí eu digo, tá errado.
Aí, mas antes de falar com a pessoa, fiz a carta, né? Falei, eu digo, olha, eu vou me ausentar, porque eu tenho tanto trabalho, eu estou me sentindo inútil, e está ruim. Porque a pior coisa é você trabalhar desconfortável, gente. Você tem que ter paixão pelo trabalho e ter conforto para você doar e dar o melhor. Senão, empobrece. E aí eu botei, né? Expliquei, falei que eu não estava magoada, realmente eu não estava, mas eu não gosto de me sentir inútil. Aí a resposta ali, filha, ai meu Deus, que eu perguntei. Filha, tudo bem que você ama o Evangelho, você é divulgadora do Evangelho, mas a Gênesis precisa do seu trabalho. Você não pode se afastar. Então eu vou engolindo os sapos, vou trabalhando e vou fazer. Por quê? A Gênesis é só científica? Não. A Gênesis está toda lá a explicação dos milagres, né? A predição do Evangelho, e que a gente vê tanta gente intelectualizada falando de um jeito que onde você não vê nem Deus nem Jesus, é o homem. E aí a gente vem e vai mostrar, gente, a ciência que vocês dizem que é do homem não é do homem, é de Deus. Ele permite que o homem desenvolva, mas é de Deus. E Kardec foi muito claro com isso. Em nenhum momento ele enalteceu homem nenhum. Era a presença divina. Era Jesus, né? Então, ele vai trabalhar. E o que eu quero trazer? Porque a hora chega e eu falo muito, né, gente? Diz assim, Allan Kardec, vou pedir permissão para não ser infiel ao que está aqui, tá? Eu vou ler e a gente vai conversando, tá? Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio muito, embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda dos livros, essa parte estava tudo bem, ok? Maravilha, né? Escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava, porque ainda tem isso, tem aqueles que não faz e cobra. Esses são terríveis. Eles não fazem e cobra. Gente, vou te contar, a gente olha assim, tem hora que a gente, o homem velho ainda vem, né? Aí a gente educa esse homem. Aí a gente para. Por quê? Porque vem mesmo. Né? Porque a gente vê, tá ali, mas cobra, não quer saber. Aí ele fala, a pressão aumentava. Missivas, ou seja, cartas sarcásticas, cartas chegavam para ele, destruindo ele, mostrando um monte de coisa que não era nada daquilo, né? Avolumava-se a mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa. Ele estava lá, nos seus pensamentos, estava até de roupão, né? Não tinha nem tomado o seu banho, que era difícil, né? Uma banho não mas aquele banho que não diz o banho francês, não é? Não falo do banho francês, mas ele estava ainda com suas roupas de dormir. Ele não tinha tido coragem ainda, nem abriu a janela para ver lá fora. Aquele diazinho mesmo que a gente está na cama e não quer sair, não quer falar com ninguém, né? Quer mais se colher debaixo do sol, né? Ele também teve isso, gente. Aí ele diz, quanto mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rival. A doce Gabi, que ele chamava ela de Gabi, tá? Nas intimidades, ele pra ela era Gabi para ele. Entrega-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela. Aí eu entro aqui já na emoção, gente, porque... E leu, Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe antes de tudo, prosseguir em sua tarefa. Olha lá, antes que ele vá, depois ele pede logo, para que ele continue na tarefa dele. Não desista. Continue, né? Na sua tarefa.
e de esclarecimento da humanidade. Olha só, não é esclarecimento para o homem não, para a humanidade. Troca com ela, Sueli. Microfone. De humanidade. Meu magnetismo. Aí ele diz lá: sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que me faria feliz. Mas chega a doença e a sua amada parte. E ele fica. A história está aqui, tá, gente? Eu vou contar para você. Eu sou desse, eu vou contar. E aí esse jovem, né, ele perde a sua amada. E ele entra num processo depressivo. Começa a beber, se alcoolizando. E começa a faltar o trabalho. Ele não tinha mais ânimo para trabalhar. Para quem eu vou viver? Então ele se dedica. Olha só, e é uma chamada até para a gente, né? Que a gente se dedica tanto a uma pessoa, enquanto existem várias para a gente servir. Mas tudo bem, ele encontrou o caminho dele. E aí ele ficou naquela, e ele começou a faltar o trabalho, o seu patrão começou já a dizer que ia mandar ele embora e tudo. E ele começa a passar ali pelo Rio Sena. Ali, ó, ali. Pelo rio, acho que a França é tão minha assim que... pelo Rio Sena, namorando para dar cabo da sua vida. Ele passava na ponte, lá Le Marie, e ficava observando, namorando, planejando, para que ele não sabia nadar, né? E aí, no dia que ele ia concretizar aquilo que ele estava pensando, porque é interessante, gente, nós estamos terminando o mês de setembro, que foi um mês dedicado à valorização da vida, né? Que não é só esse mês que a gente tem que valorizar a vida, temos que valorizar todos os dias e orar pelos suicidas, gente. O hábito de orar por eles, que a gente não sabe se amanhã na nossa casa pode ter. Tá? A gente tem que ter esse cuidado. E aí, né, quando ele vai botar a mão no muro assim, para pular, a mão dele bate no volume. E ele imediatamente pega. Ao pegar, tinha um postezinho assim, ele lê e estava assim: este livro me salvou e espero salvar a sua vida também. Aí ele, olha lá, como é que a espiritualidade vai agindo na nossa vida. Aí ele vai, se aproxima mais do poste, ele começa ali. Aí uma das primeiras perguntas, Deus, né? Tudo aquilo que vai fortalecer. E ele vai para casa. Ele devora o livro numa noite. E ele vai. E aí ele se compromete. Ele volta ao trabalho, prepara aquele livro que estava todo destruído, ele encaderna, faz bonitinho e coloca uma dedicatória junto com a outra que já estava, e estava o endereço de Allan Kardec, e ele vai entregar pessoalmente a ele. E aí naquele dia, quando Kardec abre, que lê e diz assim: este livro salvou já 2 vidas. O primeiro que fez e deixou para outra ali, e o segundo, vale a pena eu lutar. Esses que me criticam, que me julgam, que me condenam, eles estão doentes. Mas o compromisso é meu, não é deles. Isso é pra gente no trabalho, gente. Nós que trabalhamos, que nos dizemos ser trabalhador do Cristo, Jesus não encontrou facilidade. Ele disse que teríamos aflições, que se em casa, né? E ele ainda falou mais: santo de casa não faz milagre. Porque um dos primeiros críticos em cima da gente são os de casa. Poucos são os lares que todos são espíritos. Ou que todos seguem o mesmo, né? A mesma religião. E aí ele cria um ânimo. Ele cria coragem. Por quê? Ele não veio para ser servido nem para agradar. Ele veio para divulgar ao mundo a lei de Deus, para trazer esse cristianismo redivivo, mostrando a todos quem somos e nos libertando, porque com o conhecimento nós vamos nos libertar. Saber que
não é Deus que quer assim. Eu estou na dor, estou no sofrimento porque Deus quer? Não. Deus nos criou para ser feliz. Antes dele criar espírito, ele criou um mundo com tudo o que nós iríamos necessitar para usufruir e contribuir. É tanto que a pergunta do livro dos Espíritos é a única que eu sei. 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Dá erro. Qual é o objetivo da reencarnação? Que a gente vai encontrar no encontro, viu? Bem-aventurados aflitos. Qual é o objetivo da reencarnação? É reencarnar para progredir. Nós não fomos criados simples e ignorantes? Vamos parar para pensar. 10 anos atrás, como é que estava a Niete? Não estava o que está hoje, não. Não é que eu estou... Não, mas um pouquinho melhor. Né? Aquele homem velho eu já tento educar. Mas antigamente eu não... É rodar a baiana mesmo. Agora não, a gente não roda mais a baiana. A gente baila, né? Não é verdade? E aí a gente vai... Por quê? A educação tem que ser em nós, não é no outro. A gente tem que nos educar. Eu só posso servir bem, eu só posso fazer o bem, primeiramente se passar aqui. Se não passar aqui, eu não tenho como oferecer o outro. E é interessante, outra chamada, é que a gente muitas vezes, no social, ao lado dos outros, a gente é doce, né? Em casa a gente é o quê? O fel, é espinho. E aí a gente tem que aprender a fazer essa ambiência do lar, para que lá fora a gente também seja e não corra o risco da máscara cair. Porque aquilo que eu não construí ainda, que é só face, uma hora ela não se sustenta, ela cai. Aí a pessoa diz, mas é fulano que fala, é aquela que faz palestra e está fazendo isso, olha, 5 minutos, gente, é um absurdo isso, né? E aí a gente vai, então Kardec vem trazer para nós, em primeiro lugar, ele reforça aquele quando Jesus disse que Deus é nosso Pai, que Deus não castiga. Não existe, olha, a gente tem que saber que não tem inferno, que não tem céu, que existe um estado de alma. A tua consciência é tranquila contigo e com Deus? Beleza, o outro fala. Pode falar. Um dia ele vai tomar conhecimento. Ele pode até agora não aceitar, mas um dia ele vai conhecer. Não é só para um, são para todos. Aí eu não podia deixar de falar de Leon, né? Esse trabalhador, né? Olha só o que ele diz aqui. Tomara que dê. Eu tinha 18 anos quando li pela primeira vez o Livro dos Espíritos, o qual iluminou subitamente todo o meu ser. Se Kardec não aceitasse, era ele que estava na fila. E que também não deveria ser só ele. Mas no momento nos cabe isso, tá? Porque Deus não envia aos seus celeiros, trabalhadores, só um. Porque tudo pode, a gente está num corpo físico, é uma coisa, gente. É por isso que os próprios trabalhos na casa espírita, o trabalho não pode estar focado numa pessoa só. Por isso que tem um colegiado. Nós somos imortais espiritual, a parte espírito, do espírito. Mas a física, a gente está aqui, daqui a pouco chega a notícia, a baixinha desencarnou. E aí? Ainda tem um monte de coisa a fazer, mas de repente, filha, chamado só é feito, vamos embora. E aí ele diz, né, que aí não se teve necessidade de provas para uma doutrina que respondia a todas as minhas questões. Leon Denis dizendo, aos 18 anos de idade. Ele disse que todas as questões respondiam o que ele queria, porque na condição desse espírito de uma elevação, né, que foi um ser superior entre nós, Leon Denis encarnado já, que era da mesma falange de Kardec, gente. Ele não era de outra falange, era da mesma falange de Kardec. Se a gente pega a história dos dois, eles encarnaram o tempo todo, cumprindo lá os seus compromissos e caminhando na mesma direção. E aí ele vai e diz, né? Logo em seguida, me dediquei à leitura completa. Vocês leiam, desculpa, tá? Nem falo. É a biografia dele, né? Trazida por Henry Salz. Então depois vocês lêem da Febre, tá? Que é considerado um dos que mais completa a biografia desses espíritos, né?
Por quê? Ele foi até a França, ele falava fluentemente o francês, então ele tinha como ler o original e traduzir para nós ser fiel, tá? E aí Leon, depois vocês lêem, não vai dar tempo aqui, né? Mas o que eu queria também trazer, o outro é de Gabriel Delany. Esses missionários que caminharam com Kardec. E aí ele diz, sim, é preciso, agora é Gabriel Delany, tá? Sim, é preciso tornar conhecido o grande missionário, que foi um homem simples, justo e bom. É preciso que se mostre o seu lado obstinado, sua insensatez, preocupação de levar o bom termo, a obra começada, em meio às ciladas e às invejas. Gente, acha que não tinha? Tinha. Quanta coisa a gente olha assim, poxa, eu queria ser como Ana. Mas uma coisa é você querer o lado bom do outro e procurar se esforçar e até vibrar para que ela continue mais. E outra coisa é você querer minar. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que não é espírita, ela falou assim: a pior inveja é aquela que deseja ser o que o outro é, não o que ele tem, mas o que a pessoa é. E ela não se esforça para se melhorar, mas ela quer o que é do outro. E não vai conseguir, porque é individual, é conquista. Para chegar ao posto que Kardec, que todos esses chegaram, como o próprio Chico, a gente não estava em condições e nem está ainda dessa renúncia, que é renúncia. São trabalhos de renúncia o tempo todo. Como um médico amigo meu falou, Nietzsche, quando tem uma médica ali, diz mesmo assim, a gente casa, até tem a companheira, mas a gente casa primeiro com a medicina. Você não tem hora para terminar uma refeição, mas nem para terminar a sua noite de sono. Tocou, chamou, ainda mais agora com esses meios de comunicação, né? E aí foi o que Kardec fez. E é interessante que o sonho de Leon era conversar com Kardec, bater um papo com ele. E eles preparam tudo, que ia ter lá um seminário e tudo. E foi, só que quando chegar lá, ele está explanando Kardec, no meio de toda aquela gente, ele deixa para falar com Kardec depois. Só que quando ele vai no outro dia que encontra da Kardec e a Amélie numa praça, lá no jardim muito bonito, e ele pegando fruta para dar para ela. Leon Denis disse que a cena era tão bonita, tão comovedora, que ele não teve coragem. Discernimento. Isso se chama discernimento, de interferir naquele momento dos dois, que era difícil, porque ele estava sempre trabalhando, sempre em meio de multidões de pessoas no estudo, e era lá no complemento do trabalho, que uma coisa é o trabalho, outra coisa é a individualidade, a intimidade dos dois, e naquele momento ele não tem esse direito de fazer isso. Então, gente, a gente tem tanta coisa, mas outros vão falar e vocês estudem, tá? E outros livros mais, tem na internet, é só baixar. Para esse espírito, como diz o nosso querido Baltazar, que oremos. Oremos e sejamos gratos. Esse é o sentimento que devemos ter para Allan Kardec. Sejamos gratos a esse espírito. E hoje eu sou grata a uma pessoa que está no plano espiritual, porque a primeira vez que eu ouvi falar de Kardec, era o nome dela, acho que alguém deve conhecer, era Silene Alcioli, uma pequenininha, que era do Leon Denis e que também era do Abel. E foi ela quem nos levou para o Leon, nos encontros. E a primeira vez que eu entrei no Abel com uma amiga que eu estava lá na casa dela, e aí ela disse, ela nunca me chamou, ela sabia que eu era católica. E nesse dia, né, tudo tem seu dia, sua hora, né? Ela disse, você vai fazer o que de noite? Aí eu digo, não, estou com as crianças daqui, eu devo ir no shopping. Então vamos lá para o Abel para você assistir a palestra. Quando eu cheguei lá, essa senhora desse tamanho foi a primeira mulher que entrou lá em Brasília, trabalhando ao lado daqueles senadores, tá? Foi a primeira. Ela era desse tamanho, mas uma vibração, mais um conhecimento, uma segurança, uma determinação. Eu nunca vi ninguém falar de Hippolyte, Leon, a vozinha dela, Delisar Rival, como ela, que me encantou. E a partir desse dia eu abracei a doutrina espírita. Deveria já estar tudo aqui dentro, né, assim, e só uma aberturazinha. Então,
Jesus é a porta, Kardec é a chave. Jesus veio apresentar Deus como Pai. Kardec veio nos mostrar a existência de Deus em tudo que existe. Jesus nos convida a caminhar. Kardec nos ensina o caminho do estudo, para que nos libertássemos. E diz, todos nós somos e podemos ser mais do que possamos imaginar. Leon Kardec, o nosso querido Leon Denis nos chama, lá no livro do Ser do Destino e da Dor, as potências da alma. A gente conhece essa potência que nós temos? Então, gente, vamos ser felizes. Não deixamos que as coisas que estão aí correndo possam nos abafar, nos deixar presos, esmorecer. Jesus conta conosco na divulgação, na consolação. Bem-aventurados aflitos. Quem são esses aflitos? São aqueles que entenderem e compreenderem que ninguém tem nada de graça. Seja a felicidade, seja a dor, é conquista de cada um. Então, hoje estamos vivendo o futuro do passado, mas preparando o futuro de um amanhã, o porvir. O que é que nós estamos fazendo? Que valor eu estou dando à minha reencarnação? Tira o olho do outro, foca para si. Se fortaleça para ajudar o outro. Não critique o que o outro traz de mim, porque também coisas muito boas. Então, que Allan Kardec inspire a todos nós a continuar fazendo esse trabalho que ele começou. Divulgar amor, esperança, consolar-nos uns aos outros. É assim que devemos fazer. Beijo a todos.